Há pouco mais de 24 horas, a Bolívia passou por uma tentativa de golpe de Estado. Um general chateadíssimo com a sua perda de comando fez o jogo de um pequeno grupo que se considera uma elite boliviana e tentou expulsar no grito o presidente Luiz Arce. Essa tentativa de golpe, quando nós olhamos de fora, é muito fácil nós resumirmos ao lítio. Mas quando olhamos com um olhar mais atento, um olhar específico, nós vemos que tem muito mais do que isso. Tem aí um caldo cultural que vai para muito além dos interesses internacionais. Para falar do porquê aconteceu essa tentativa de golpe, como ela se deu e o porquê fracassou, estou reabilitando aqui um antigo quadro aqui da Cinemateca, que é onde eu analiso as atualidades da América Latina com um olhar histórico, que é o nosso boletim latino-americano. Esa proclama es patria o muerte. Boletim Latino-Americano. Uma produção da Cinemateca Histórica. Apresentação Alexandre Guilhão. Bueno, minha gente, para quem não me conhece, eu sou o Alexandre Guilhão, sou cineasta e doutor em História, sou inclusive pesquisador de América Latina, e esse quadro, Boletim Latino-Americano, é um quadro que eu já tenho há algum tempo. Eu aciono esse quadro aí de tempos em tempos, já foi mais frequente, me dá bastante trabalho, mas estou aqui retomando para nós analisarmos a situação da Bolívia. Bueno, gente, já vou avisar que minha garganta tá complicada hoje, eu tô atacado da rinite aqui, o tempo aqui no sul é bem complicado, mudanças bruscas de temperatura, fazendo isso com a garganta do apresentador. Mas a gente vai seguir adiante porque somos latino-americanos e não desistimos nunca. Bueno, esse golpe de Estado, então, praticado pelo general Juan José Zúñiga, tem características bastante específicas. Esse golpe, uma tentativa de golpe, digamos que é uma espécie de revanche do que nós vimos em 2019. Em 2019 houve um grande golpe de Estado na Bolívia e que houve algo incomum na nossa história, que é uma reversão desse golpe. Mas eu vou falar do golpe de 19 um pouco mais pra frente. Primeiro eu quero falar que tudo começou no caso boliviano quando esse general Zúñiga deu uma entrevista 2 dias antes da tentativa de golpe para uma rede de TV, e notem que tanto lá como aqui os generais são vistos como popstars da política partidária, sempre pela direita, evidentemente. Esse general deu uma declaração forte no programa de TV, onde ele falou diversas barbaridades, na verdade, e disse que, entre outras coisas, o ex-presidente Evo Morales não poderia concorrer à reeleição. Só destacando aqui, gente, legalmente o Evo Morales não pode realmente concorrer à eleição, mas ele quer. Ele está tentando dar um jeito de achar uma brecha na lei, ele está tentando concorrer de alguma maneira. Mas então o Zúñiga disse que ele não poderia e que o exército faria qualquer coisa para impedir uma eleição do Evo Morales. O presidente Luiz Arce, que é do mesmo partido do Evo, o MAS, Movimento ao Socialismo, partido que está no poder desde o começo dos anos 2000, considerou, apesar de eles serem hoje rivais, o Evo e o Luiz Arce, tá? Eles vêm enfrentando uma batalha terrível há alguns anos e vão se enfrentar nas urnas logo mais. Mas nesse caso, o presidente Luiz Arce, que chegou no poder também por causa de um golpe de Estado em 2019, depois eu vou falar sobre isso, resolveu tirar o general Zúñiga do comando do exército. Ele era o comandante do exército, tirou ele do comando do exército. No dia, então, ele se reuniu com tropas e tudo, e aí um dia depois, ele fez essa tentativa de golpe que foi bastante
amalucada. Foi uma tentativa de golpe que, apesar de algumas imagens fortes da tropa comandada por ele, que ele fez assim, chamado a tropa que ele comandava, e eles foram até o Palácio Presidencial, tentaram derrubar uma porta lateral com um tanque de guerra, soldados enfileirados, imagem que impressiona de certa maneira, mas chegando lá, o presidente Luiz Arce bateu boca com o general, dedo em riste, gritando, dando ordens contrárias. O general, no primeiro momento, se alterou também, depois baixou o tom. Eu assisti tudo isso, quero deixar claro aqui também. Eu me municiei muito de informações vindas da Bolívia. Muitas informações que eu peguei de periódicos bolivianos, de páginas e tudo mais, imagens, etc. Né? E ele primeiro, foi algo assim quixotesco. Primeiro o general, subiu o tom, depois começou a ria muito e se retirou com a sua tropa, não antes sem ter que enfrentar os manifestantes na rua, porque o comando do MAS, Movimento ao Socialismo, convocou a militância para ir para a rua enfrentar o golpe de Estado. Esse golpe então foi fracassado e o Zuniga foi para uma reunião com os demais comandantes militares. Quando eu fui acompanhando essa situação frame a frame, minuto a minuto, a impressão que me dava é que ele ia se encontrar lá com os generais e iam dar um golpe. Né? Claro que quando eles saíram corridos da praça pelo manifestante, foi exatamente isso. Eles estavam em frente à Casa Grande del Pueblo, onde fica o presidente da República, foram corridos pelos manifestantes, saíram em retirada e foram lá para o quartel-general. Quando eu vi que eles foram enxotados, claro que o golpe estava desmoralizado de acontecer. Mas a impressão era essa, quase, né? E quando ele saiu da reunião com os colegas generais, ele recebeu voz de prisão. Então o general está hoje preso. Inclusive, hoje foram presos mais de 20 pessoas por envolvimento nesse golpe. O presidente Luiz Arce sai dessa situação mais fortalecido do que entrou, porque convocou o povo. Depois hoje teve uma manifestação com milhares de pessoas, com ele à frente. O presidente Luiz Arce, que apesar de ser um presidente do partido MAS, que é o partido do governo, ele foi expulso do próprio partido pela briga com o Evo Morales, que foi presidente do país por 2 vezes, é o grande líder do MAS, por causa dessa briga ele foi expulso. Tem uma batalha judicial acontecendo aí, ele oficialmente ainda é do partido, mas enfim. O partido fez uma trégua, apoiou ele, então digamos que ele sai bastante fortalecido desse episódio. O general Zuniga está alegando que fez tudo isso combinado com o próprio Arce. Não, isso era um teatro. Eu não posso estar preso agora porque isso era um grande teatro para aumentar a popularidade dele. Vejam como as narrativas que vão acontecendo, elas são muito parecidas com o que acontece no Brasil. Por exemplo, quando os bolsonaristas entraram lá em Brasília, no 8 de janeiro, né, eles dizem, não, mas eram infiltrados lá, que estavam provocando para na verdade favorecer o Lula. Era o próprio governo Lula que estava tentando dar um golpe em si mesmo para sair por cima. O que estão fazendo na Bolívia é a mesma coisa. O discurso é o mesmo. E se eu for voltar na história, gente, no Chile, em 1973, quando teve o golpe no Allende em setembro, antes do golpe de setembro, teve uma tentativa de golpe em julho. E lá, naquela ocasião, a direita fez o mesmo discurso. Porque isso, gente, é o que eles aprendem nas academias militares dos Estados Unidos. Para quem não sabe, os militares de alta patente dos Estados Unidos, desde aquela época até hoje, fazem cursos nos Estados Unidos. Diversos cursos. Em vários lugares do mundo, não é só lá. Mas os de lá são os que mais nos interessam aqui, porque eles usam tudo aqui para tentar controlar o poder civil. Né? Então, assim, esse é um ponto importante também. Analisando a repercussão que teve esse episódio no Brasil, se fala muito da questão do lítio. Essa questão é importante, mas nós temos que ter em conta o seguinte: esse golpe ele é diferente do golpe de 2019. Em 2019 o exército foi em peso para a rua, destituiu o presidente Evo Morales, destituiu o vice Álvaro Garcia Lineira, destituiu a justiça eleitoral, prendeu inclusive o juiz da justiça eleitoral e colocou lá um governo provisório, convocou botou um governo provisório, foi
destituindo todos da linha presidencial que fossem do MAS, até chegar na Jeanine Áñez, que se tornou presidente interino do país. Aquela ocasião, nós temos claramente elementos para afirmar que foi um golpe pelo lítio. Aquele golpe de 19, nós temos elementos suficientes para afirmar que foi um golpe coordenado, comandado pelos Estados Unidos e pela burguesia internacional. O golpe de agora, essa tentativa agora amalucada, nós podemos ver alguns resquícios e vestígios, mas vejam, quando nós fazemos uma análise, nós temos que ser materiais no que estamos analisando. Não adianta pensar no que faz sentido, olha, faz sentido se for isso, então é isso. Não. Nós temos que buscar vestígios para mostrar se foi ou não. Nós temos que entender o que aconteceu. E não ficar pensando no que faz sentido que seja. Olha, faz sentido que seja o golpe pelo lítio. Calma. Claro que esse elemento do lítio, ele entra no que eu estou chamando aqui de um caldo cultural. Não é essa expressão, existe academicamente. Mas olha só. Em 2019, quando houve um golpe, nós temos que entender o seguinte: a Bolívia vinha do seu maior crescimento econômico na história. Desde 2000, comandado pelo partido MAS, o Movimento ao Socialismo, e a Bolívia, que já tinha sido o país mais pobre das Américas, ao lado do Haiti, por décadas a fio, conheceu um crescimento econômico que foi um dos maiores do mundo. Claro, analisando da sua própria base, né? Uma base que estava embaixo economicamente, mas teve um grande salto. Triplicou o PIB do seu país no governo do presidente Evo Morales. Claro que esse crescimento lá do começo dos anos 2000 tem a ver com o super ciclo das commodities, onde, até vou dizer assim, quando a gente fala em commodities, falando a grosso modo, a gente está falando de combustíveis, petróleo, gás e alimentos. Estou resumindo muito porcamente o que seriam as commodities. Agora, no caso do boliviano, eles nacionalizaram boa parte dos seus minérios, que eram tocados por empresas estrangeiras. Então vejam, no momento que os minérios ficaram mais caros para eles vender, imagina se fosse tudo de empresa estrangeira. Nacionalizaram e com isso ganharam muito dinheiro. Então isso trouxe um grande poder aquisitivo, claro, devido às proporções, um grande crescimento econômico e a consolidação política do Evo Morales como grande líder da nação, o presidente Evo Morales. O MAS, partido MAS, é um partido nacionalizado, é um partido que, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é até um partido bem complexo, na verdade, mas é um partido que tem mais de 1 milhão de filiados, é um partido que tem as lideranças indígenas, as lideranças urbanas, lideranças campesinas, estudantis. É um partido que ele é bem representativo realmente da sociedade boliviana, e é um partido que realmente, depois de estar no governo, ele não deixou de estar nas suas bases. Isso é um fenômeno que não acontece no Brasil, por exemplo, tá? Então, há uma grande simbiose entre o partido e partes dos movimentos de massa. E isso faz com que eles tenham um grande poder de organicidade. Eu vou dar um exemplo do que aconteceu agora. Como tu tem... Não, olha só, tu tem as lideranças políticas, tu tens os líderes estudantis, tu tens os líderes trabalhadores, tu basta num momento de crise como esse disparar um aviso: gente, tá tendo golpe, vamos pra rua. Que agora, como foi agora, em 1 hora tinha milhares de pessoas nas ruas de La Paz. Isso não aconteceria no Brasil. Então, de certa maneira, eles têm quase que um dispositivo antigolpe na Bolívia. Isso é algo muito interessante. E isso funcionou lá em 2019. Só que em 2019, eles tinham tido realmente uma sanha de expropriação. Eles tinham tido uma sanha de tirar o Evo Morales. Muito embora, quero deixar claro aqui, o Evo Morales foi retirado do poder porque ele foi ser candidato pela 3ª vez consecutiva, o que a lei até não permitia. Ele foi reprovado num plebiscito para ter um 3º mandato, conseguiu pela Suprema Corte, que tinha maioria de juízes que tinham sido indicados por ele. Então isso aí também é um fato a considerar, mas, olha, isso é uma coisa. Outra coisa é destituir ele ilegalmente. Naquela situação, a OEA, Organização dos Estados Americanos, que, para quem não sabe, é uma instituição
que trabalha defendendo os interesses dos Estados Unidos na América Latina, foi lá para fazer uma vistoria da eleição, disse que estava tudo bem, saiu do Bolívia e disse que estava tendo uma fraude em prol do Evo Morales. Isso foi a senha para o exército dar um golpe. O golpe de 2019 foi violentíssimo. Tem dezenas de pessoas que morreram nas ruas naquele golpe. Porque justamente o MAS não largou os seus postos de combate, chamou o povo, indígenas aos milhares desceram das serras para ir para as cidades e enfrentar o exército. Isso é uma coisa incrível. E eu até vou dizer, imagens belíssimas deles descendo lá e tudo, com as suas lideranças políticas, para, olha, rapinar o nosso chefe, a gente vai entrar em ação. E naquele caso conseguiram reverter um golpe de Estado. Isso é uma coisa impressionante. Só que naquele caso a gente tem claramente as lideranças políticas que estavam fazendo o jogo externo, o jogo internacional. Luiz Almagro, uruguaio, que foi expulso pela Frente Ampla e que hoje em dia é o presidente da OEA. Ele deu a senha para o golpe. Os generais que foram golpistas agiram todos em bloco, já estavam prontos para agir, já tinham um plano de agir. Inclusive, não só matar, eles pegaram uma prefeita, que era do MAS, arrastaram pelas ruas, pintaram ela de vermelho, simbolizando sangue, e arrastaram ela pelas ruas. Imagens fortíssimas. E também o Luiz Fernando Camacho, que é prefeito de Santa Cruz de la Sierra, uma cidade importante que nós temos que falar aqui. É a cidade mais rica do país. É a cidade onde tem uma maior porcentagem de brancos, é uma cidade onde as pessoas não se sentem bolivianas, se sentem melhores do que os demais bolivianos, né? Eu digo assim, não é as pessoas, tem pessoas que são assim lá, não estou dizendo que a população em geral seja assim, mas uma boa parte dessa pequena elite local vive em Santa Cruz de la Sierra. E o governador, que é um fanático religioso, era governador em 2019, o Camacho, era um dos comandantes do golpe e estava ligado aos Estados Unidos. Isso nós sabemos hoje, isso é já provado. Então, naquele caso, houve sim um golpe para extrair o lítio. Inclusive, né, não nos esqueçamos, senhor Elon Musk, um golpista de marca maior. Um sujeito que admitiu no Twitter que estava ajudando a sustentar o golpe de 2019. E por quê? Gente, o lítio hoje é um dos minérios mais importantes do mundo. Baterias de celular são feitas de lítio. Baterias de carros elétricos, como os do senhor Elon Musk, golpista de marca maior, colecionador de ignorantes nas redes sociais para sua militância pessoal. Ele é um milionário, um bilionário, não se ofenda, né, senhor Elon Musk, ele é milionário, um bilionário que tem milhões de fãs. Agora, o que nós temos é um general golpista, mas não só por ser golpista, e aí vai um ponto importante. Lembra que eu falei do caldo cultural? A situação na Bolívia hoje ela é muito complicada internamente. Porque naquele golpe, o MAS conseguiu ir para as ruas, defender o seu governo e fazer com que fossem convocadas eleições imediatamente. E naquelas eleições o MAS indicou o Luiz Arce, atual presidente, e ele venceu a eleição, por isso que ele hoje é o presidente. E venceu disparado. Os golpistas todos ficaram lá embaixo. Porque o grau de população que confia no partido é muito grande. Isso é um caso, olha gente, sui generis. Sui generis. Eu até vou dizer a vocês, nas primeiras pesquisas que foram na época lançadas sobre quem seria o novo candidato, sobre quem as pessoas iam votar naquela eleição, antes de ter o nome do Arce, o primeiro lugar nas pesquisas era o candidato que for o do MAS. Era o primeiro nome das eleições. As pessoas falavam, olha, eu não sei quem vai ser o candidato do MAS, quem for eu vou votar. Era o líder de intenções, era o candidato do MAS, seja quem for. E acabou sendo o Luiz Arce que venceu a eleição. Ele era ministro da Economia do Evo Morales. Tem toda uma questão aí de diferenças internas do partido, eu não vou entrar nisso. Mas vejam, quando a gente analisa o golpe de 2019, tem alguns elementos que são centrais aqui, e nem é a questão do lítio, que é claro que a questão do lítio, ela acaba sendo, não é só o lítio, tem outros minérios também, mas principalmente o lítio, acaba sendo um marco norteador, só que a gente tem que entender o seguinte, hoje nós temos, primeiro, uma tradição política na Bolívia que é marcada por golpe de Estado. A Bolívia é o país da América do Sul que mais sofreu golpes de Estado. Na América Latina é um dos que mais sofreu, porque a América Central em geral tem mais golpes que a América do Sul,
Mas na América do Sul é quem mais sofreu. A Bolívia chegou a ter 3 golpes de Estado no mesmo ano. Então nós temos uma tradição de golpes muito forte e nós temos um elemento que vem dos anos 90 para cá, que é a perda de poder político de uma pequena elite que está aglomerada principalmente em Santa Cruz de la Sierra. Esse fator é importante. Lá está a maior parte da população branca do país, um país que é predominantemente de origem indígena. Inclusive, muitas pessoas lá que são de traços indígenas se consideram brancas naquela região. Isso é comum, viu? Isso é comum. No Equador, no Chile, no Peru. Muitas pessoas que a gente olha e com o fenótipo que a gente acha que é indígena, as pessoas não foram criadas assim. Então eu fui criado como branco. Né? Claro, essa coisa de racializar também é complicado. Mas de qualquer maneira, essa pequena elite, assim como esses setores militares, eles não aceitam essa consolidação de pequenas partes da população mais precarizada e que hoje é predominante na representação política. Isso se deve ao MAS, principalmente. Não é só ao MAS, existem partidos mais à esquerda do que o MAS na Bolívia, a questão não é essa. Mas esse fator, ele tem um caldo de cultura especial. Eu vou falar para vocês uma coisa que aconteceu no golpe de 19. Para quem não sabe, a Bolívia ela é considerada um estado plurinacional, porque convivem diferentes nações lá, né? Nações de povos originários. Então é considerado um estado plurinacional e no exército, na polícia tem o brasão do país, né, a bandeira do país e a bandeira representante das nações indígenas. No golpe de 19, isso são imagens que eu vi na época, ninguém me contou, eu via na época nem existia o projeto da Cinemateca Histórica aqui, mas eu acompanhava já as questões latino-americanas, como sempre. Tinham imagens de vários policiais indo em fileira, tudo tirando a bandeira da representação dos povos indígenas. O que nós temos, gente, é um grupo de pessoas que é muito grande, que não consegue conceber que esteja sob comando de pessoas que eles consideram que não deveriam estar onde estão. Os representantes da política, que são pessoas que são ditas como representantes dos movimentos indígenas, não poderiam estar onde estão. Mas esse caldo cultural é muito importante da gente analisar aqui. E aqui entra um outro fator crucial, que é um tema que é comum nas academias de ciências humanas quando se trata de América Latina: o difícil controle militar por parte do poder civil. Nós estamos em sociedades onde o poder militar ele é, de maneira permanente, uma ameaça aos governos instituídos. O poder militar na América Latina em geral é isso. Tirando, olha, gosto de vocês ou não, Cuba não tem esse problema. Então, demais, Venezuela talvez, o Nicarágua talvez também. Os demais países, o poder militar, México não. Vou dizer que não, Colômbia talvez não também. Nos demais países aí, o poder militar, a Colômbia tem uma série de outras características, né? Fiquei pensando aqui, mas enfim. O poder militar, ele ameaça de maneira constante o poder civil. Gente, em democracias representativas, o poder, ele é civil. A força militar, ela está submetida ao poder civil. Só que de maneira comum, ela não se vê como estando submetida. Isso é muito comum nas sociedades latino-americanas. Tu não vai ver isso na Europa. Na Europa não existe essa discussão. Lá, eles sabem que é assim, ponto final. E eu, inclusive, vi uma vez um debate de um general com um historiador que pesquisa a área militar, onde o general, muito ofendido, quando ouviu essa argumentação de que, olha, democracia, o poder civil, ele está acima do poder militar, indignado, disse, não, ele está ao lado, indignado. Isso mostra, e é um general, eu não lembro o nome dele, senão eu falaria.
isso mostra como eles se veem, né? Gente, podem ver como são os militares brasileiros tratam a sociedade civil. Quando eles estão na política agora, no governo passado. Como que eles veem a população civil? Eles veem como um amontoado. Não é que todo militar seja assim, não é isso, não entenda mal. Mas quando a gente fala de um poder militar, de uma cúpula hierárquica militar, de um generalato, é assim. E nós temos um problema muito grande que é o poder que tem armas. É o poder que tem armas. Agora, por que esse golpe fracassou? Pelo mesmo motivo que em 2019 o golpe foi revertido. Isso é algo, gente, que poucas vezes acontece, um golpe ser revertido. Aconteceu no Brasil em 61 com o Brizola, na campanha da legalidade. E, inclusive, de uma maneira bastante parecida. Organização popular, goste ou não do partido, goste ou não dos grupos políticos que estão em volta, mas é essa organização, essa simbiose do partido com bases com bases ao longo do país, com organização sindical, organização de base, onde as pessoas sabem que estão cumprindo uma determinada missão. E não é aquela que, por exemplo, assim, tu tem as cúpulas do partido, tu tem as cúpulas sindicais, tu tem a organização de bairro. Não é que a pessoa que está lá embaixo ela vai obedecer. Não, mas ela está dentro do mesmo esquema, ela está dentro da mesma ela tá dentro da mesma categoria. Então quando tu... Gente, eu vou repetir o que eu falei antes. Evo Morales foi pro Twitter e falou: tá tendo golpe, todo mundo pra rua. Em 1 hora, milhares de pessoas estavam na rua. Onde mais que isso pode acontecer? É só num lugar onde o partido ele ainda está dentro está dentro em diversas camadas da sociedade. Não apenas está organizado com as pessoas. É por isso que o golpe fracassou em 19 e fracassou agora. Mas e o lítio nisso tudo, Alexandre? Gente, a disputa pelo lítio na Bolívia é algo que é permanente, é algo que acontece de maneira contínua. Nós temos que entender que hoje o lítio é uma das principais fontes de renda da Bolívia e que hoje tem até um outro elemento importante, que a entrada da China no negócio. Porque a China, para conseguir comprar mais lítio que os demais países, fez uma jogada ousadíssima no ano passado. Na virada não bastou para isso, na verdade. Que foi justamente a de comprar com preferência. Porque a Bolívia extrai as suas riquezas, mas é sempre em parceria com outros países, tá? As estatais bolivianas, elas geralmente atuam em parceria com outras empresas de outros países, que geralmente são estatais de outros países, né? Mas enfim. E os chineses, eles estão colocando tecnologia na extração boliviana. Quando a gente fala de uma economia extrativista, tem uma série de conflitos, uma série de contradições sociais, ambientais, que eu nem vou entrar aqui. Veja, gente, não é o tipo de economia que eu defendo para o mundo, tá? Não é o tipo de coisa que eu sou apaixonado. Eu estou analisando o que é, não o que eu queria que fosse. Então, assim, os chineses hoje, eles dão a possibilidade dos bolivianos de extrair, vender e ficar com parte da tecnologia, industrializando o país. A Bolívia hoje passa por um processo de industrialização. É um dos únicos países da América Latina que está conseguindo se industrializar. E isso é pelos acordos que fez com a China e até com a Rússia, mas mais com a China. E isso é claro que vai chamar aí tentativas de golpe. Mas, como eu falei, eu não posso dizer que essa tentativa agora ela foi necessariamente isso. Ela é uma certa revanche do processo de 19. Por quê? Porque o próprio general Zuniga, ele quando foi para lá, ele disse que ia libertar os presos políticos de 19, em especial o Camacho e a Añez. E o que os dois fizeram? Eles estão presos hoje, por causa de 19. O que eles fizeram? Deram um jeito de fazer chegar na imprensa que eles são contra o golpe. E a OEA, Luiz Almagro da OEA, no primeiro momento do golpe, denunciou como sendo uma tentativa de golpe. Então, os elementos que a gente tem de ligação direta com a externalidade, em especial os Estados Unidos, Elon Musk, essa gente canalha e picareta, eles, de certa maneira, já se colocaram contrários. OEA, Luiz Almagro, Reane Inês, Camacho.
Se colocaram contrários. E a gente não viu ninguém mais das Forças Armadas apoiando o golpe. Só que aí tem uma questão importante. Se no momento, se no primeiro momento a gente não posso afirmar que isso aqui está acontecendo por causa da tentativa de distração por outro país, tem um outro fator importante. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu pesquiso o tema da América Latina, o tema dos militares da América Latina, o tema dos golpes, muitos anos. Eu sou doutor nessa área. Eu vou dizer uma coisa pra vocês. Quando a gente vê um pequeno grupo tentar um golpe, a gente não pode, claro, tomar o todo pela parte. Ah, não, é um pequeno grupo, a gente não pode dizer que todas as Forças Armadas é um pequeno grupo. Mas eu vou dizer pra vocês, pela minha experiência de pesquisa, de estudo, né? Quando um pequeno grupo se coloca numa tentativa de golpe, um pequeno grupo militar se coloca numa tentativa de golpe, ele representa uma parcela muito maior das Forças Armadas que queriam estar ali. Isso é sempre. E é muito difícil as mesmas partes que discordam ir contra. Porque há uma camaradagem das armas. Eles não, sabe? Posso dar um exemplo aqui. Aqui no golpe de 64 no Brasil, antes do golpe, aliás, logo após, o presidente João Goulart, numa reunião em Porto Alegre, aqui no bairro Petrópolis, com 3 generais, um era Machado Lopes, outros 2... não vou lembrar o nome agora, mas tinha coronéis, tinha várias pessoas. Foram analisar as condições de resistir ao golpe. Um deles disse a gente pode resistir. E os outros 2 basicamente disseram, olha, é difícil, não sei se vale a pena. Porque assim, na dúvida, não vamos trocar tiro com os nossos irmãos de farda. Né? Outro exemplo que eu já tinha trazido aqui, do chamado Tancaço, que foi a tentativa de golpe do Allende, 3 meses antes do golpe de fato, em julho, depois teve o golpe em setembro, né? Onde as forças, foi uma pequena parte do exército também. Depois de muitos anos, o próprio Pinochet falando disso, falou, olha, eu só não me posicionei a favor daqueles golpistas do Tancaço, não falou golpistas, né? Porque eu achei que a gente não tinha condições ainda era muito cedo, a gente tinha que preparar melhor. Ou seja, a maior parte da força já queria, não vou dizer talvez a maior parte já queria aquilo. Só que um pequeno grupo tomou a frente de maneira precipitada. Então essa tentativa de golpe, ela nos mostra que o poder militar, ele não aceita esse poder civil que está ali. E se sente como parte de uma espécie de uma classe em especial, de uma casta. Um outro fator importante também é o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais, muitas vindas do Brasil e dos Estados Unidos para lá. Aliás, as do Brasil todas vieram dos Estados Unidos, para quem não sabe. Então, esse elemento nós temos hoje, assim, gente, cada um tem sua religião, suas crenças, não tem nada a ver comigo isso. Mas, assim, nós temos hoje uma mistura muito forte de setores militares com o fenômeno do fanatismo religioso na política. Que é algo que a gente vê crescente no Brasil, lá é muito pior que aqui. Muito pior. No golpe de 19, muitos dos generais... Isso eu vi na época, eu me lembro. Coronéis com a Bíblia lá, sendo abençoados antes de dar o golpe de Estado. Isso eu vi. Os pastores lá abençoando os golpistas em 19. Entendeu? Então, esse fator é um fator que também é primordial. E a gente tem na região latino-americana hoje uma articulação de narrativas conspiracionistas que é um fenômeno que eu me deparo há muitos anos também, que o pessoal chama de fake news e tal, né? Que são as mesmas em todos os países. Se falam as mesmas coisas. Do tirar a casa, assim, tudo que vocês... Tudo o que se recebe no Zap, aqui, o pessoal fala da tia do Zap, é a mesma coisa no Chile, no Uruguai, na Argentina. E as mesmas coisas, se falam as mesmas coisas, palavra por palavra. Porque isso vem do mesmo lugar. São agências de desinformação dos Estados Unidos. Quem mapeou isso certa vez foi a agência A2 de Cuba. Quando teve uma tentativa de levante lá, eles mapearam e entregaram o nome das agências que fazem isso.
Então, hoje o que nós temos na Bolívia é isso, uma pequena elite que perdeu a sua representatividade, não aceita porque é a parte mais rica do país e quer ver o seu rosto lá, porque o rosto da sua o seu rosto sempre foi a representação política do país, não se veem representados por quem lá está, né? E está disposto a tudo que é tipo de artimanha. Nesse caso, um general que se precipitou por motivos pessoais. Mas que por trás dele nós podemos ver toda essa camada de um caldo cultural e político que hoje pressiona e esgaça o tecido social boliviano que está em disputa. Esse tecido social boliviano ele está em disputa e nós vimos isso muito claramente. Só que lá a coisa ainda resiste porque eles têm, ao contrário de quase todos os países da América Latina, um partido forte que está disposto a ir para a rua e que está representado em todas as camadas da sociedade. E que é um partido majoritário. Para quem acha que é muito fora de moda, essa coisa de se organizar e tal, aí está. Se não fosse por isso, eles não estariam lá. Gente, eu não quero diminuir aqui a valentia, a bravura dos elementos populares que estão nas ruas. Mas esses elementos estão lá convocados. É isso que eu estou dizendo. Eu não morro de amores pelo MAS, não, de maneira nenhuma. Eu estou analisando, estou dizendo que isso é o que segura o golpe. É isso que reverteu um golpe violentíssimo em 19 e impediu agora esse golpe tabajara que eles fizeram. Todo respeito, né? Tabajara, não é nada demais. Quem tem meia idade sabe, tinha um programa que quando uma coisa era falsa era tabajara, né? Enfim. Então é isso, gente. Então, vamos seguir aí muito atentos à situação da Bolívia. Essa situação da Bolívia é uma situação que eu acompanho há muitos anos já. O tema da Bolívia, o tema que eu tô sempre muito antenado aí, tá certo, gente? Pedindo pra vocês curtirem aqui esse vídeo, darem um like pra ajudar nosso projeto aqui. A gente se fala aí. Até mais.